Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos estudar a lição 8 da Escola Bíblica Dominical. Esse projeto da gente está compartilhando o estudo da Escola Bíblica de forma online. E a lição 8 vai falar sobre a carta do profeta Jeremias aos exilados. E eu gostaria de ler com você o texto de Jeremias 29, de 1 a 14. E depois nós vamos estar discorrendo sobre os fatos que aconteceram nesse período do cativeiro e essa transição, né, do retorno do povo para sua terra, né, para Jerusalém. Então nós vamos estar nesse momento lendo esse texto, que é a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, que nos diz assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos, em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Que Deus, pois, abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Com certeza, meus amados, o povo viveu momentos muito difíceis no cativeiro. O povo foi oprimido, o povo foi escravizado, foi humilhado, mas tudo isso fazia parte de um plano de Deus. E o profeta Jeremias, mesmo antes do povo ser levado cativo, ele intercedeu pelo povo, ele tentou de todas as formas levar a palavra de Deus para que o povo pudesse se arrepender, mas infelizmente o povo endureceu a sua cerviz, o povo endureceu seu coração e eles não quiseram dar ouvido às palavras do profeta, antes confiaram nos falsos profetas que profetizavam no meio deles e acabaram sendo levados cativos para a Babilônia e ali permaneceram por 70 anos. Mas o próprio Deus que profetizou sobre o cativeiro, ele também profetizou sobre o fim desse cativeiro que duraria 70 anos.
E o objetivo dessa lição, uma carta aos exilados, ela visa compreender que o propósito de Deus não muda em tempos difíceis. Em outras palavras, o propósito que Deus tinha para o seu povo, Deus continua tendo, assim como para nós como igreja. Deus, ele deseja fazer grandes coisas, não só na igreja, né? Ou seja, no nosso interior, no nosso meio, mas também deseja fazer através de nós. Muitas vezes esses planos de Deus, eles podem até, de certa forma, o diabo tentar impedir, o diabo tentar frustrar os planos de Deus, mas aquilo que é propósito de Deus, o Senhor com certeza ele concretiza aquilo que ele mesmo determinou em sua palavra. Quando ele usava os profetas para profetizar, aquilo que vinha dele, aquilo com certeza se cumpria, porque essa é a palavra do profeta que vale, a palavra que Deus põe na boca do profeta e que ela se cumpre. Então, nesses tempos, Deus não muda o propósito dele em tempos difíceis, em tempos onde às vezes há sofrimento, às vezes há perseguição, às vezes há aflições. Deus continua mantendo o seu propósito de pé. E a missão de ser e fazer discípulos não está condicionada a cenários favoráveis, visto que a igreja, onde a igreja mais cresceu, a igreja primitiva, a igreja ali de Atos, dos primeiros discípulos e apóstolos, foi justamente debaixo de uma grande perseguição. Foi onde o povo sofreu duras perseguições. Muitas vezes alguns foram mortos, foram perseguidos, foram presos, e debaixo de toda essa perseguição e aflição a igreja avançou, a igreja crescia. Aqueles que eram dispersos, né, a diáspora, eles iam por todas as partes pregando o evangelho, e debaixo dessa forte perseguição foi onde o evangelho mais se multiplicou e onde mais foram gerados verdadeiros discípulos de Cristo. Irmãos, é triste vermos que a igreja, embora nos nossos dias tenha tido números relevantes em questão numérica, mas infelizmente não o cenário político, o cenário cultural, o cenário espiritual, né, o cenário que a gente vê social, ele não tem sido transformado. E talvez seja justamente porque nós não sofremos como esse povo sofreu no passado. Porque a palavra diz no Salmo 119, versículo 71, né? A mim foi bom ter sido afligido para que conhecesse a tua lei. E muitas vezes as aflições, elas vêm nos despertar para um compromisso maior com o Senhor. Então é um chamado de Deus, mesmo no tempo difícil, como no tempo de cativeiro e no tempo de perseguição da igreja, é para que nós possamos valorizar. O povo não valorizou a liberdade que tinha, o povo não valorizou a disponibilidade de adorar a Deus, né? A liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade, e acabaram tomando para si outros deuses, adorando outros deuses, e por conta disso acenderam a ira de Deus e pagaram um preço altíssimo por seus pecados. Então, a partir do versículo do capítulo 29, Jeremias envia uma carta, né, aos exilados que estavam na Babilônia. Esse período ocorreu após a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. E nós que conhecemos a história, sabemos que o povo teve diversas oportunidades de se arrependerem, né? Diversas oportunidades de se voltarem para Deus, mas eles não quiseram. E aqui no primeiro tópico, que diz que o cativeiro babilônico surpreendeu o povo, mas não surpreendeu a Deus, porque Deus, nada pode surpreender a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente, Ele tem ciência de tudo. Então Ele, sabendo de tudo, Ele advertiu o seu povo sobre o seu mau caminho, aquilo que poderia acontecer se o povo não se voltasse para Ele. Então
nada daquilo era surpresa para Deus, mas o povo se surpreendeu porque eles pensaram que estavam fazendo a vontade de Deus, eles pensaram que estavam andando corretamente. E mesmo Deus mandando várias vezes profecias para que o povo pudesse acordar, pudesse despertar, o povo simplesmente não deu ouvidos a Deus. Então o cativeiro surpreendeu o povo porque na verdade eles estavam distraídos, eles estavam dormindo, eles não prestaram atenção, eles não discerniram a voz de Deus que falava através dos profetas, dos verdadeiros profetas de Deus. E no meio desses profetas estava Jeremias, um profeta conhecido como profeta chorão, porque ele lamentou pelo povo, ele chorou pelo povo, ele sofreu pelo povo. E isso é a marca de um verdadeiro profeta, aquele que se importa com seu povo, aquele que chora, aquele que ora, aquele que clama para o seu povo. Isso também é uma marca de um verdadeiro profeta. De acordo com o senso comum histórico, foi o cativeiro babilônico que deu fim à história de Judá. Os babilônicos queimaram a casa de Deus e atearam fogo no templo, destruíram o muro protetor ao redor da cidade de Jerusalém. Jerusalém foi totalmente destruída, completamente arrasada. O magnífico lugar onde a glória de Deus se manifestava foi transformado em um monte de entulhos. O muro em volta da cidade se achava em ruínas. Os judeus que sobreviveram à invasão babilônica foram presos, acorrentados como escravos e levados para a Babilônia. Porém, Deus, sabendo que na caminhada do povo haveria uma estação chamada cativeiro, falou por meio de Jeremias que depois dos 70 anos o povo seria resgatado. Então nós vemos que Deus, ele prometeu e ele cumpriu. Deus vela pela sua palavra. E nós sabemos o estado que Jerusalém foi encontrado quando Neemias, ele está lá na fortaleza de Suzã e ele recebe o relato de como estava o povo, né, sobre o opróbrio que o povo estava passando, a tristeza do povo, o abandono, e ele decide voltar, sair lá da fortaleza de Suzã e fazer algo por seu povo. E ele restaura os muros de Jerusalém, ajuda a reconstruir a cidade. Então isso era o resgate da dignidade do povo. Isso serve para nós de lição, irmãos, que muitas vezes existem sofrimentos que fazem parte da nossa vida, existem tribulações e adversidades que sobrevêm sobre nós, e isso é natural. Deus, ele permite nós passarmos por tribulações, por aflições, mas existem outras que acontecem por causa da desobediência. E o povo desobedeceu a Deus, o povo não quis dar ouvidos à voz de Deus. E ainda assim Deus teve misericórdia, Deus levanta um homem para poder restaurar a dignidade do povo. Então é importante nós nos atentarmos para isso, que nem todo sofrimento vem por causa de Deus estar nos punindo, né? Às vezes não é nada do diabo, às vezes é simplesmente porque desobedecemos a Deus e não damos ouvidos à sua voz. O segundo ponto aí diz que o cativeiro tem a ver com o que já tivemos. Porque muitas vezes não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Deus, ele, no reino ainda do rei Ezequias, ele já havia dito que algo terrível estava para acontecer na nação. Mas o povo não continuou com seu coração endurecido, continuou não dando ouvidos àquilo que o Senhor desejava que eles fizessem. Então o povo de Judá, que estava acostumado a desfrutar de sua liberdade e viver em sua pátria, no período do cativeiro não usufruiu mais do que tivera em Jerusalém. Geralmente nos vemos em um cativeiro ou envolvidos em uma grande crise porque deixamos de possuir o que tivemos ou porque deixamos de estar onde estivemos um dia.
a lembrança do que fomos ou do que tivemos agora em nós, inquietação e frustrações, colocando em nossos pulsos as correntes da lamentação, da murmuração e do desânimo. Muitas vezes as pessoas se queixam do que está acontecendo com elas, mas muitas vezes se esquecem de que elas mesmas foram as causadoras de todo esse sofrimento. E na nação de Judá, a nação de Israel, o povo de Jerusalém não foi diferente. Eles experimentaram o fruto das suas próprias escolhas. A Bíblia nos diz na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o povo estava colhendo exatamente o que haviam semeado. O povo havia semeado uma falta de fé no Deus verdadeiro, uma adoração a um Deus que não poderia fazer nada por eles. Então tudo que eles vieram semeando ao longo dos anos, toda a falta de reverência, falta de adoração ao Deus vivo, falta de confiança no Deus que já havia feito grandes maravilhas no passado, isso tudo custou muito caro para eles, né? Tudo que eles vieram semeando nesse tempo, eles colheram e foi uma colheita amarga para eles, né? Porque quando a gente semeia na carne, da carne a gente colhe a corrupção. O texto de Gálatas continua dizendo. E quando a gente semeia no Espírito, do Espírito a gente colhe vida eterna. Então todas as vezes que semeamos aquilo que Deus se agrada, com certeza nós vamos colher coisas maravilhosas, como o texto diz, né? Colhe a vida eterna, que é aquilo que Cristo nos garantiu a oferecer-se como sacrifício vivo ali na cruz do Calvário. Então que nós venhamos a valorizar até as pequenas coisas que Deus faz por nós, que possamos estar com nossos ouvidos abertos à orientação de Deus e tudo que Deus deseja realizar na nossa vida. E em terceiro lugar, terceiro ponto, durante o cativeiro, creia na intervenção divina. Nós vemos aí, irmãos, e esse verso é um dos versos que a gente conhece, né, esses versos do capítulo 29, a partir do versículo 11, diz que Deus, ele tem planos de paz para nós e não planos, né, de mal, e não de mal. Mas ele diz que para nós vivermos as coisas boas da parte de Deus, ele também deixou algo para nós fazermos. Deus, a parte que lhe compete, ele é fiel para cumprir. Mas a parte que é nossa, nós devemos fazer, nós devemos obedecer. E o texto diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos nós desejamos partir dessa terra, se Cristo não voltar, partimos bem, partimos salvos, partimos felizes de estarmos com Cristo. Esse é o plano de Deus para nós, com certeza. E ele continua dizendo, então me invocareis, ou seja, nós precisamos invocar o nome do Senhor. O povo tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido de invocar a Deus. Então Deus, quando ele restaura o povo novamente, restaura a sorte do povo, como diz lá no Salmo 126, quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso. Então o texto está dizendo, então me invocareis e ireis e orareis a mim. Então nós devemos ir a Deus, nós devemos orar a Deus, porque fazendo isso, buscando ao Senhor, orando, Ele nos ouvirá. Então, Deus deixou algo para nós fazermos, Deus deixou algo que é a nossa responsabilidade, invocá-lo, ir até Ele, buscar, né, intimidade com Ele, orar, e Ele vai nos ouvir. E Ele diz para nós não buscarmos, não podemos buscar de qualquer maneira, não podemos buscar de qualquer jeito. Ele diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei.
Talvez você conheça alguém que já fez parte do povo de Deus, que de repente está no cativeiro do pecado, cativeiro de vícios, de imoralidade, de jogos, de jogatina, enfim. E Deus quer trazer de volta essas pessoas. E Deus quer usar você como boca de Deus, como profeta de Deus. Deus quer me usar, Deus quer usar todos nós para dizer que Ele, se essas pessoas, assim como nós, buscarem o Senhor, elas também serão achadas dEle. Elas serão encontradas por Ele e Ele vai congregá-las novamente. Elas farão novamente parte do povo de Deus. Então Deus deseja, com certeza, que nós possamos ser esse canal de bênção para a vida de outras pessoas. A carta aos cativos hoje é como Paulo diz, que nós somos a carta de Deus, escrita e lida por todos os homens. Então que nós sejamos essa carta que leva esperança, que traz de volta para congregar novamente aqueles que estão em algum tipo de cativeiro em suas vidas. Que você seja um canal de bênção, que eu seja um canal de bênção para a vida dessas pessoas. O povo não estava à beira da libertação, a nossa conclusão imediata. Eles estavam no meio do cativeiro babilônico. Para o povo significava um tempo de frustração, medo e incerteza. O medo do cativeiro nasce quando acreditamos que Deus nos abandonou. Muitas vezes é isso que vem ao coração. As pessoas desobedecem a Deus, experimentam tribulações, lutas, cativeiros e pensam que Deus as abandonou, mas o texto nos diz que Deus se lembra do seu povo e sempre se lembrará. E às vezes nós precisamos fazer como o filho pródigo, né? Voltarei para o meu pai e lhe-ei abertamente: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. Nós precisamos cair em si e voltarmos para Deus, para que Ele possa restaurar a nossa vida e a nossa sorte. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa falar ao teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa foi a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.